Fala rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo trazer as últimas novidades do nosso gigante da colina. E acabou de terminar a live do John Sanches, o novo reforço do Vasco da Gama, né? Um ponta que chega aí para reforçar o elenco para esse restante de Série B. Um jogador de muita qualidade, que vinha sendo titular do Independente Del Valle, foi titular inclusive na conquista da Copa Sul-Americana de 2019. Um jogador importante que chega para ajudar o elenco do Vasco para esse restante de Série B e quem sabe, né, colocar o Vasco na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Porém, além desse atleta, hoje pela parte da tarde, ainda não foi oficialmente anunciado pelo Vasco, pelo menos nesse momento de gravação. Após, né, quem sabe, eu terminar essa gravação, o Vasco deve ter anunciado já o Valber como novo reforço do Gigante da Colina. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo de hoje também. O Cuiabá, agora há pouquinho, em nota oficial, oficializou, é claro, né, a saída do Valber oficialmente. Novamente eu falando oficial. Mas a gente vai falar sobre isso, falar sobre essa contratação do Vasco, essa segunda já da era Lisca, e falar sobre o Leandro Castan, porque tem nova polêmica. O atleta se posicionou nas redes sociais contra parte da torcida vascaína sobre aí, né, esse problema envolvendo aquela camisa LGBTQIA+. E a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje, trazer todas as últimas novidades do nosso Gigante da Colina. Mas antes de começar o vídeo, torcedor, eu quero dar aqui as boas-vindas a você que está chegando no nosso canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo ao canal do Gigante. A gente não está, infelizmente, agora no nosso cenário, mas no vídeo de amanhã voltaremos ao normal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, deixa aí o seu like, o seu comentário. A sua inscrição é importantíssima para o nosso crescimento. Como eu sempre falo aqui, Vascaíno ajuda Vascaíno. Eu tenho certeza que você vai ajudar o Vascaíno que está aqui. E é claro, deixa aí a sua opinião sobre o que você está achando dessas contratações do Vasco. O John Sanches, que foi anunciado oficialmente hoje em entrevista coletiva, e o Valber, que logo mais vai ter anúncio oficial também desse novo zagueiro do Vasco da Gama. Mas vamos lá, sem muita enrolação, vamos logo começar o vídeo, vamos logo falar dessas novas contratações do Vasco e sobre essa polêmica do Leandro Castan, mas começar falando sobre o Valber. Hoje, na parte da tarde, tivemos aí a notícia que o Cuiabá, em nota oficial, divulgou, né, realmente a saída do Valber. Tá aparecendo aí a nota oficial do Cuiabá para vocês, onde o próprio clube, né, comunica, tá dizendo que o Cuiabá comunica na tarde dessa quinta-feira a saída do zagueiro Valber do elenco que disputa a Série A do Campeonato Brasileiro. E ainda fala que o Valber, no caso, o atleta chegou ao Dourado, como é chamado Cuiabá, no início do ano por empréstimo do Atlético Paranaense. Disputou apenas 11 jogos pelo Cuiabá, entre Mato Grossense, Copa do Brasil e Brasileirão. E ainda fala que o último jogo do Valber foi nesse domingo contra a equipe do Fortaleza, pois o Paulão acabou se lesionando durante a partida e o Valber, por ser o reserva imediato, entrou no lugar do jogador. O Cuiabá também, na mesma nota, acaba agradecendo o Valber pelos serviços prestados ao Dourado, né? Como é conhecido o Cuiabá. Para quem não conhece o Valber é um jogador aí de 24 anos. Ele teve nessa última temporada jogando e vestindo a camisa do Guarani, clube de São Paulo, jogou muito bem. Ele disputou a segunda divisão pelo Guarani, né? Jogou uma bela competição. Inclusive, né, o próprio Lisca queria a contratação do Valber por América Mineiro nesse início de temporada, enquanto o Lisca ainda treinava o clube de Minas Gerais. As negociações acabaram não andando para frente e o Valber fechou com o Cuiabá. Vinha sendo titular, inclusive, nesse início de temporada, início do estadual, mas acabou não conseguindo ter a sequência e conseguindo ter o desempenho também que era esperado pelo Cuiabá. Ficou no banco, virou a quarta opção. O Vasco, com a chegada do Lisca, necessitava de um zagueiro. O Lisca, como já queria o atleta desde o início do ano, pediu a diretoria para ir atrás do jogador, mas o Cuiabá não queria liberar o atleta de jeito nenhum, porque só tinha 4 zagueiros no elenco e o Valber era um deles. Porém, ontem, o Cuiabá oficialmente anunciou a contratação do Alan Pereur, um ótimo zagueiro que tem passagem inclusive pelo Palmeiras aqui no futebol brasileiro. E iria ficar com 5 zagueiros, e para não ficar com essa quantidade tão grande, acabou liberando o Valber. E a parte da tarde de hoje, antes dessa nota, né, oficial do Cuiabá, o Jorginho comunicou aí ao Papo na Colina, um portal, um setorista, Fábio Torres, do Vasco da Gama, que estaria liberando o atleta ao Gigante da Colina. O Valber, que tem apenas 24 anos e pertence ao Atlético Paranaense. Ele estava emprestado ao Cuiabá, rescindiu seu contrato e vai ser emprestado ao Vasco até o dia 30 de dezembro de 2021. Menos de um ano de contrato, né? Aliás, menos de 5 meses de contrato, um período muito curto, que pode, de fato, determinar aí a carreira do Valber. Se ele tiver um bom desempenho, pode renovar com o Vasco e disputar, quem sabe, a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem pelo Gigante da Colina. Vem para ser titular.
do Vasco da Gama, deve estar chegando no Rio de Janeiro nesse domingo para assinar o contrato com o Gigante da Colina, uma peça que vai ser importante. É claro, gostariam de um reforço que desse mais confiança para o jogador. A gente não conhece a fundo quem é o Valber, ele foi cria do Botafogo da Paraíba, tem passagem por Sport, Guarani, e outros clubes, como o próprio Cuiabá e o Atlético Paranaense, mas ainda não se firmou no cenário do futebol brasileiro, e essa pode ser a grande oportunidade da sua carreira. Vamos aguardar, vamos esperar. Ele vem sim com o status de titular do Vasco da Gama. E além do Valber, hoje pela parte da tarde, o Vasco anunciou oficialmente em entrevista coletiva o John Sanches, um equatoriano, ponta, atacante de velocidade, muita qualidade. Eu gostei muito da contratação do John Sanches, uma contratação que foi surpreendente para o torcedor. Ele foi anunciado oficialmente nessa última segunda-feira, como reforço do Vasco, às 10 horas da manhã, por volta ali das 10 horas, aliás. O John Sanches foi anunciado e surpreendeu, porque nenhum torcedor imaginaria que o Vasco iria trazer um jogador desse porte, desse nível, porque é um jogador de muita qualidade. Como eu falei no início do vídeo, foi campeão em 2019 com o Independente Del Valle, clube formador do atleta, com grande destaque, esteve presente na seleção já da rodada da Copa Libertadores ainda desse ano, então é um jogador bom, um cria do Equador, tem destaque por lá, os torcedores inclusive teriam ficado muito chateados com a sua saída. E o Pássaro hoje, na entrevista coletiva, disse que o John Sanches foi um nome que teve ali a aprovação de toda a comissão técnica, do Lisca, do Márcio Ram e dos outros ali que auxiliam o treinador dentro do Vasco. Ele que chega para vestir a camisa 25, chega assim para ser titular do elenco do Vasco e não estará ainda à disposição para o jogo de amanhã contra o Brasil de Pelotas em São Januário. A ideia do Vasco, inclusive, é regularizar o atleta amanhã, porque nem regularizado ele ainda está. E além de não ter oportunidade de estrear amanhã, nem sequer na segunda-feira contra o Avaí, o John Sanches estreará com a camisa do Gigante da Colina. Muito provavelmente, quando ele estará ali à disposição do técnico Lisca, será no próximo final de semana, na partida contra o CRB no estádio Rei Pelé. E assim como o John Sanches, o Valber também deve estrear no mesmo dia contra a equipe do CRB. Dois reforços que, volto a repetir, chegam para ser titular absoluto do Vasco. O Valber para dar um jeito nesse sistema defensivo e o John Sanches para dar um jeito nesse sistema ofensivo do Vasco. E é claro, fazer com que o Germancano venha aumentar os seus números. E durante a entrevista coletiva, o John Sanches falou uma palavra aí, uma frase muito interessante. Não cabe a mim vir aqui a falar para vocês, mostrar o vídeo, porque infelizmente o John Sanches é um equatoriano, ele fala em espanhol, então a grande maioria vai acabar não entendendo. Mas a frase que ele disse foi: estou muito contente em estar no maior clube do Brasil. E acabou ganhando, grande parte da torcida. É um equatoriano que falou que conhece o Quiñones, bicampeão brasileiro pelo Vasco em 89, no nosso título brasileiro lá no Morumbi, com o gol do Sorato. O Quiñones esteve presente naquele elenco, falou que conhece o Quiñones, conhece Tenório, jogadores que já vestiram a camisa do Vasco. O próprio Eraso disse que conversou antes de chegar aqui no Rio de Janeiro, então é um reforço que já está identificado, já conhece a história do clube, chega para ser titular e fala que está agora vestindo a camisa do maior clube do Brasil, então já ganhou grande parte da torcida vascaína. E também deixa aí a sua opinião sobre o que você achou desse reforço do Vasco da Gama. E para encerrar o vídeo, rapaziada, falar aqui sobre mais uma polêmica. Ontem tivemos a entrevista coletiva do Leandro Castan na Vasco TV, onde ele falou sobre muitos assuntos, falou sobre Juninho, falou sobre MT, falou sobre Germancano, Lisca, porém, com relação àquela camisa também foi comentado pelo próprio capitão do Vasco, aquele lance em que no dia da camisa LGBTQIA+, ele colocou um versículo bíblico, na postagem nos stories. Isso acabou gerando muita polêmica no Instagram. E ontem, na entrevista coletiva, ele disse uma frase que mais ou menos deu a entender. Ele não falou, ele falou com essas palavras, mas quem viu a entrevista coletiva sabe que ele não quis dizer realmente isso, mas ele disse mais ou menos que teria sido obrigado a vestir a camisa do Vasco naquele dia. E hoje, após muitas críticas feitas pela torcida vascaína com relação a essa frase, mais uma vez, o capitão, o Leandro Castan, através de suas redes sociais, colocou aí essa imagem que está aparecendo para vocês, um versículo bíblico que está escrito lá em 1 Coríntios, capítulo 4, do 3 ao 4, que fala o seguinte: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo, embora em nada minha consciência não me acuse. Nem por isso justifica a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Rapaziada, vamos lá, com todo respeito, estão julgando muito o Leandro Castan.
além do Castan ser uma peça fundamental para o sistema defensivo do Vasco, o Castan tem a religião dele, como eu tenho a minha, e acredito que você pode ou não ter a sua. E cada um tem que ter a liberdade e o direito de escolher o que vai seguir, o que vai crer. E infelizmente, nem isso mais o Leandro Castan está tendo direito. O Leandro Castan, que é um cristão, assim como eu também sou cristão, eu tenho minha religião. E, cara, a gente tem realmente os nossos posicionamentos. O Castan tá tendo um posicionamento dele. Ele não deixou de vestir a camisa do Vasco naquele domingo porque ele foi um profissional. Agora, se ele queria vestir ou não, cabe a ele ter a vontade. Infelizmente, nem a vontade mais as pessoas estão tendo esse direito, essa liberdade. Ele entrou em campo, vestiu a camisa, não lutou pela causa, mas acabou honrando as camisas do Vasco da Gama. E, infelizmente, a grande maioria uma minoria da torcida do Vasco agora tá criticando o Leandro Castan por ter um posicionamento. Então, rapaziada, de fato, a situação é muito complicada. Infelizmente, na atual sociedade, agora tirando um pouco da parte do Vasco, a gente não está sendo mais respeitado. Você não tem mais o direito de escolher o que você quer escolher. A pessoa não está tendo mais o direito de seguir o que ela tem que seguir. Tudo tem que ter um padrão. E, infelizmente, o Leandro Castan, aliás, ou felizmente, o Leandro Castan não vive esse padrão e deve ser respeitado por não querer aceitar. Aliás, ele aceitou, mas por não querer, de fato, levar isso para a vida dele. Então é uma situação complicada. Mais uma vez o Leandro Castan sendo desrespeitado. Acredito que ouviu muito nesses dias aí, principalmente nessas últimas 24 horas, por essa atitude. E, rapaziada, a única mensagem que eu tenho para passar para vocês é vamos respeitar. Além de ser um excelente capitão, é um líder dentro do Vasco, uma peça importante e deve ser respeitado. O futebol é do lado, né, da fé e da crença dele, que infelizmente nem isso mais vem sendo respeitado dentro não só do Vasco, mas como de toda a sociedade. Um absurdo que vem acontecendo dentro do nosso clube. Essa é, claro, a minha opinião, e da mesma maneira que o Castan respeitou entrando de dentro de campo, eu respeito se você tiver uma opinião diferente. Mas esse é o meu posicionamento, então vamos respeitar o Leandro Castan, que infelizmente, mais uma vez, críticas vêm acontecendo na direção do nosso capitão, que foi fundamental nessa última partida e vem sendo fundamental desde o início dessa temporada e de muitas outras. Mas esse foi o vídeo, rapaziada. Se você curtiu, é claro, se inscreva no canal, deixem aí o seu like, um vídeo diferente. Fiquem com Deus. É claro, tenham um ótimo restante de dia. Se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram. Um grande abraço a todos e saudações vascaínas.